Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre Nelson Mandela. Mandela, que é um dos maiores líderes de todos os tempos, reconhecido em África e no mundo todo, que lutou contra o apartheid na África do Sul. E vamos aqui conversar sobre se Mandela foi traidor ou não da nação. Então, eu já ouvi muitas vezes a se falar na gíria de que Mandela traiu, Mandela não presta, Mandela XYZ. E muitos de vocês que acompanham também já viram isso, tenho quase certeza. E isso porque Mandela, ele teve como plano criar a nação arco-íris, né? Aquela nação que poderia juntar pretos, poderia juntar brancos, indianos, poderia juntar chineses, poderia juntar todo mundo e viver lá de maneira, digamos assim, sadia. Mas nós soubemos que isso falhou e é por isso que muitos de vocês dizem que Mandela traiu, Mandela não presta. Vamos aqui conversar se isso é realmente que aconteceu ou não e qual é o meu ponto de vista sobre a situação do Mandela. O que é que ele deveria ter feito naquela época. O que é que nós podemos fazer nos dias de hoje? Mas antes de entrarmos aqui no vídeo principal, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal. Então, estamos aqui a fazer já uma série de vídeos, né, falando sobre a África do Sul, falando sobre Mandela. O primeiro vídeo foi África do Sul odeia africanos. Esse é o segundo vídeo, falando especificamente sobre Nelson Mandela. E vamos aqui fazer uma análise profunda e eu peço que você se inscreva para ajudar no crescimento do canal. Também peço que você comente aqui embaixo, Olá Euclides, comenta aqui embaixo, Olá Euclides, porque quando você comenta, Olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos, vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo, Olá Euclides, e ajude no engajamento e no crescimento do canal. Tamo juntos, bora entrar agora no nosso vídeo principal. Então, muitos de vocês, né, já viram na gíria falando que Mandela é um traidor, Mandela não presta, e de que Mandela não deveria ter permitido que os filhos dos colonizadores, né, filhos do apartheid, poderiam viver na África do Sul. E essa opinião é unânime, né? Mandela cometeu um certo erro naquela época de ter permitido que os sul-africanos, descendentes de europeus, pudessem continuar na África do Sul. Por quê? Porque vários países do continente africano decidiram tomar a decisão de expulsar essas pessoas. Você vê que em Angola, Botsuana, Nigéria, Congo, Moçambique, quase todos os países do continente africano, quando alcançaram a independência, uma dessas primeiras decisões foi de expulsar os europeus. Por quê? Porque esses europeus, quando estavam no continente africano, eles não adquiriram as suas propriedades, especificamente terra, pensamento e terra, atenção. Essas propriedades, pensamento e terra, de uma maneira legal. Eles não foram lá, chegaram em África e compraram aquelas terras. Não, eles chegaram, roubaram. Aquilo foi por roubo, foi por morte, foi por assassinato. Então seria delusional imaginar que alguém poderia entregar uma terra para uma pessoa que matou os seus ancestrais, que matou sua mãe, matou seus irmãos. Então, tipo, isso não encaixa. Claramente, a decisão mais sadia seria expulsar essas pessoas. É como se alguém pudesse colocar os pés no continente europeu ou no outro continente, matasse os ancestrais daquela pessoa, né? Matasse seus pais, seus avós, sua mãe, ou pessoas próximas dela, roubasse as suas terras, mas depois de um tempo, né, essa pessoa pudesse conquistar de novo os seus bens. A primeira decisão que podia tomar naturalmente seria expulsar essas pessoas e voltar a tomar posse das suas terras, que são os seus bens, porque eles são nativos. Então, naturalmente foi isso que aconteceu em vários, né, países do continente africano, mas não aconteceu, curiosamente, na África do Sul. E antes de entrar nesse ponto da expulsão, é bom aqui lembrar que Mandela, no princípio da sua luta de revolução, ele era realmente alguém muito, mas muito fervoroso. Mandela era alguém que era muito temido pelos filhos do apartheid ou pelos criadores do apartheid, como preferirem. Então, essas pessoas temiam muito Mandela. E a mídia passa uma imagem de que Mandela era alguém muito manso. Então, se você, por exemplo, acompanhar um filme de Mandela, uma série, ler um livro, você vê que a ideia que a mídia tenta passar do Mandela é de que Mandela é alguém manso, é alguém que compreensível, alguém que inspira amor. Mas Mandela nem sempre foi assim, muito pelo contrário. O que acontece é que
Mandela, no princípio da luta de revolução, ele era alguém muito fervoroso, muito violento e até mesmo que usava a violência para lutar contra o apartheid. Claro, os criadores do apartheid eram violentos, naturalmente Mandela também vai ser alguém violento. Então, no princípio, ele era violento, até usava granadas, usava armas, ele usava todo tipo de meio para alcançar a independência. E aí, eu acho que vocês já sabem que na história nenhum povo alcançou a independência de forma pacífica. Sempre houve conflito, sempre houve... Nunca foi por palavra. Sempre houve conflito, sempre houve... Na maior parte das vezes houve guerra. Então, Mandela não foi exceção. Ele realmente lutava de maneira violenta. Tanto é que ele primeiro foi expulso pela universidade, no princípio dos anos 40, expulsão da universidade, depois ele se juntou a um núcleo de jovens do ANC, né, que é o partido lá no poder na África do Sul, já do tempo do Mandela, é o partido que ele também se juntou, isso por volta dos anos 40, especificamente até em 1944, né, que Mandela entrou na ala da juventude do ANC, e depois, em 48, reparem que em 4 anos, Mandela se tornou secretário, em 51 se tornou presidente da ala jovem do ANC, e Mandela estava lá realmente a fazer seu trabalho, estava lá a lutar. Mas em 1963, Mandela foi preso. Ele ficou preso de 63 até 1990. Foi preso por lutar contra o apartheid, por lutar contra o homem branco na África do Sul. Mandela ficou 27 anos preso. Esse período que ele ficou preso, lá na África do Sul, mudou muita coisa. Atenção, então foi aí onde aconteceu a mudança. Ele primeiro, antes de ser preso, era uma pessoa, mas depois de ser preso, em 1963, se tornou uma outra pessoa. Naturalmente, qualquer pessoa mudaria ficando quase 30 anos preso. Tipo, isso aqui é uma coisa que se entende. Essa mudança se percebe. Ele mudou. Ele ficou preso muito tempo. E quando ele sai, em 1990, a sua retórica fica diferente. Ele já não é mais aquela pessoa que a liberdade a todo custo. Tipo, nós queremos a África do Sul, nós queremos nossas posses. Não, ele agora ficou mais manso. Ficou mais compreensível. Ficou aquela imagem que nós vemos na mídia, a imagem que você vê na mídia é o Mandela depois de 1990, não antes disso. Foi Mandela depois de ficar preso quase 30 anos. E o que aconteceu? Em 1994, quando eles ficaram a fazer negociações para libertar a África do Sul, Mandela, ele não é mais daquela opinião de expulsar o homem branco, mas sim da opinião de que temos que criar uma nação arco-íris. E aqui é onde vem a opinião de muitos, né? Muitos dizem que quando isso aconteceu foi porque Mandela vendeu a sua alma para o homem branco, de que Mandela se vendeu. Mandela não quis mais primar pelos interesses do povo preto, que é a maioria da África do Sul, e que é o povo nativo. De que Mandela estava já com uma opinião diferente, que é a opinião de que, olha, vamos aqui juntar uma nação arco-íris, que nós sabemos que falhou. Basta você olhar aqui hoje, na África do Sul, como é que está o país, como é que está a população preta no país. Talvez eu faça um outro vídeo para explicar que a África do Sul é, na verdade, o país mais pobre de África. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo para explicar por números. Isso não é boca, é número. Eu vou explicar por números por que a África do Sul é o país mais pobre de África. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Mas prontos, Mandela falhou com esse projeto. E ele deveria também ter expulsado. Por quê? Porque, como ele não expulsou, até os dias de hoje, os sul-africanos não têm as suas terras. Reparem que na África do Sul, mais de 80% das terras está até hoje nas mãos do colonizador. Diferente dos países africanos, né, onde realmente as terras estão nas mãos dos povos nativos, estão nas mãos dos pretos, estão nas mãos das pessoas que realmente são os donos daquela terra. E Mandela não ter feito isso colocou a África do Sul até hoje numa situação muito preocupante de pobreza. Então, o que é que acontece? Muitos olham para esses dados
Vejam tudo isso que aconteceu de 94, Mandela ter feito tudo isso, de criar essa nação arco-íris. E culpa Mandela dele ter sido traidor. Mas a minha visão é um pouquinho diferente. Eu acho que Mandela, ele teve o seu trabalho, ele fez o que tinha que fazer e chegou a um ponto que a sua energia terminou. Infelizmente é isso. Então, Mandela fez o seu trabalho. Reparem que ele foi preso quando tinha por aí 45 anos de idade, alguma coisa assim. E quando ele foi liberto, reparem que ele ficou 47 anos. Ele já saiu da prisão com mais de 70 anos. Então, tu não vais cobrar a um senhor ou a um velho de mais de 70 anos que ele tenha a mesma fervorosidade, que ele tenha a mesma visão de alguém que tem 20, 30 anos. Então, por mim, a luta do Mandela não terminou. O que nós temos agora que nos perguntar é onde é que estão os Mandelas de hoje? Então, os Mandelas de hoje são homens como o Malema e tudo mais. Essas pessoas é que devem dar continuidade a essa luta que Mandela e outros heróis da África do Sul fizeram no passado. Eu não sou muito da opinião que Mandela é traidor. A minha visão é que Mandela terminou as suas energias e agora a missão tinha que se entregar para uma outra pessoa. A minha visão é essa. Claro, eu, como qualquer outro africano, acredito que Mandela deveria ter lutado para que as terras voltassem para as mãos do sul-africano preto nativo. E isso não aconteceu. Mas tinha que surgir um outro jovem para dar continuidade e não colocar alguém com mais de 60 anos no poder em 94 para decidir qual é que seria o destino da África do Sul, porque Mandela, naquela idade, só queria já descansar, tá a perceber? Ele não queria mais lutar, ele não tinha mais essa energia para lutar para o país. É por isso que muitos de nós africanos somos contra, também um dos motivos de ser contra termos presidentes muito velhos. Por quê? Porque não tem energia. Eles não têm mais aquela força para lutar pelo país. Então, Mandela, no meu ponto de vista, ele tinha que ser substituído, ele não tinha que ser nem sequer presidente, tem que ser substituído, tinha que colocar lá alguém jovem que poderia realmente primar pelos interesses dos sul-africanos, podia levar a luta mais adiante. E uma das opiniões que muitos têm é de que se Mandela deveria ter decidido entregar as terras, a África do Sul seria como Zimbábue. Pessoal, a África do Sul não seria nada como Zimbábue. Por quê? Porque Zimbábue só é o que é por causa das sanções. São as sanções que tornaram Zimbábue o país que se tornou. E você vê que todos os países do continente africano tomaram a decisão de expulsar as pessoas que tinham terras roubadas. E não terminaram como Zimbábue. Então, isso é uma desculpa, é um coping de pessoas que ainda estão naquele complexo de neocolonialismo. Então, a visão que eu tenho é de que Mandela tinha que ser substituído, tem que colocar lá uma outra pessoa para continuar. Como ele não foi substituído, até os dias de hoje, tem um trabalho pendente na África do Sul, que é de recuperar as terras, que tem que se levar em frente, tem que se levar em frente pelo Malema e outras pessoas, e vai chegar um período que vai se libertar. Mandela conseguiu um grande feito, que é acabar com o apartheid, mas não foi suficiente para garantir a soberania do povo preto da África do Sul. Eu quero ouvir a tua opinião sobre Mandela ser traidor ou não. Eu ouço muito isso e a minha visão é de que ele não foi, é de que Mandela terminou suas energias e alguém tem que continuar com esse trabalho e não temos que esperar de alguém de mais de 70 anos para ter a força de alguém de 20, 30 anos. Comenta aí embaixo, eu quero ver o teu ponto de vista. E também partilha esse vídeo. Partilha esse vídeo nas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp. E também quero ouvir, a opinião de todos vocês, a vossa visão sobre Mandela ser ou não traidor. Se inscreva aqui, ajude no crescimento do canal. E se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo explicando por que a África do Sul é o país mais pobre de África, usando números, comente aqui embaixo. Eu faço um outro vídeo para vos explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.